pessoal, eu sou a professora Mariane, e juntamente com a professora Verônica e a professora Michele, vou ministrar a disciplina de bioprospecção de fitoquímicos, avaliação tóxico-genética. Hoje vou falar especificamente para vocês dos ensaios tóxico-genéticos in vitro e in vivo. Mas antes de falarmos dos ensaios em si, vamos pensar um pouquinho no caminho que é seguido, desde a descoberta do fitoquímico até ele chegar na nossa farmácia, certo? Então, normalmente, esses compostos de origem vegetal, eles vêm, o uso deles vem do conhecimento popular. Então, lá é uma folha, o caule, casca, o próprio fruto, que é usado pela população como chá, dentre outras formas, para tratar determinada doença. Mas não se sabe exatamente qual é o composto que tem essa propriedade biológica. Então, a gente vai ter que fazer algumas análises, principalmente para confirmar essa atividade biológica e posteriormente a segurança do uso, para depois ele chegar na farmácia. Então, normalmente o que é feito? O isolamento desse composto, depois a caracterização, a determinação da atividade biológica e a segurança do uso. Então, eu trouxe para vocês um infográfico que representa todo esse caminho, desde a retirada lá do vegetal até a comercialização desse composto. Então, normalmente a gente tem a extração, e aí a gente vai ter esse material vegetal sendo seco e depois moído. Só que a gente ainda tem, a gente não fez o isolamento. Esse isolamento vai acontecer por meio de solventes que vão diluir esse fitoquímico. Então, se ele é hidrofílico, bem hidrofílico, então ele vai ser diluído facilmente em água. Mas se ele é menos hidrofílico, aí são usados outros tipos de solvente, como o etanol, o metanol. No caso da área farmacêutica, o etanol é mais usado, porque o metanol ele é um pouco mais tóxico, tá? E depois que a gente faz, então, a extração com solventes, nós fazemos a filtração. Então, vai ficar retido todo o material vegetal e vai passar por esse filtro apenas os fitoquímicos, os compostos de interesse. Feito todo esse processo, a gente vai passar para a caracterização dele. Então, normalmente, o que mais é realizado é o HPLC, a cromatografia. Então, na cromatografia, a gente vai separar os componentes dessa mistura complexa, né? Então, diferentes compostos vão ficar retidos em tempos diferentes na malha da cromatografia, e a gente vai conseguir fazer essa separação. Além disso, muitos desses extratos passam pela espectrometria de massas, né? Que aí a gente vai fazer uma identificação e caracterização desses compostos. Na verdade, na espectrometria de massas, a gente vai identificar a massa de cada um dos componentes, né? Então, ele vai formar como se fosse uma impressão digital de todos os compostos presentes ali. Temos também usado o FTIR. No caso do FTIR, ele vai identificar os grupos funcionais que estão presentes ali naquela amostra. Então, esses aqui são as formas de caracterização mais utilizadas, tá? E depois que a gente fez a caracterização, nós sabemos qual ou quais fitoquímicos estão presentes naquele extrato, nós vamos então investigar a atividade biológica. E esse aqui é o objeto da aula de hoje, né? Os testes in vitro e in vivo. Os testes in vitro e in vivo, nós vamos focar um pouquinho mais neles, mas eu não sei se a professora Michele ou a professora Verônica já falaram que significa in vitro e in vivo. In vitro seria fora de um organismo vivo, tá? Então, nos ensaios in vitro, normalmente nós usamos células, sejam procarióticas ou eucarióticas, que estão fora do organismo e são mantidos em laboratório. Então, a gente vai padronizar e aí vai manter temperatura,
o meio de uso seja para células procarióticas ou eucarióticas. Então, a gente vai controlar todo o ambiente durante o experimento. E o organismo em si não está entrando em contato diretamente com o composto, apenas as células. Já os ensaios em vivo são aqueles ensaios que utilizam organismos vivos. Então, a gente tem um problema maior aí, que o próprio organismo está entrando em contato com o nosso composto, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles mais para frente, mas de forma bem breve, essa é a principal diferença entre os testes in vitro e in vivo. Feita a determinação da atividade biológica, realmente esse extrato, realmente esses fitoquímicos que foram extraídos têm atividade biológica que a população em geral, o conhecimento público, falava que tinha. Então, agora, a gente precisa confirmar essa atividade biológica em humanos e não só a atividade, como a segurança de uso, ok? E aí, a gente vai passar para os ensaios clínicos. Esses ensaios clínicos, eles normalmente têm 4 fases. Então, na fase inicial, nós temos um número muito pequeno de participantes, vai testar a seguridade. Depois, a gente vai passar para um número um pouco maior, de 100 a 300 indivíduos. Na fase 3, aí é uma ampla gama de indivíduos de locais diferentes, países diferentes que vão fazer essa parte. Passando pela fase 3, aí tendo todos os resultados positivos, tudo certo, esse fitoquímico, esse composto, ele vai poder ser comercializado. E a fase 4, aí é que mesmo após a comercialização, os ensaios ainda continuam, tá? Principalmente para confirmar a segurança de uso, porque apesar de na fase 3 ter um número bem maior de participantes, não vai chegar nem perto do tanto de pessoas que vão ser expostas após a comercialização. Então, os estudos continuam. Então, gente, todo esse aqui é o caminho percorrido, desde a descoberta lá do nosso fitoquímico de interesse até ele chegar ali na farmácia e ser comercializado, certo? Então, vamos falar dos testes em si, que são o objeto, então, da nossa aula de hoje. O que eles permitem avaliar? Eles permitem avaliar a toxicidade de forma geral, seja a toxicidade a nível celular, que a gente chama de citotoxicidade, ou de um organismo, e aí a gente vai pensar mais na parte de mecanismo de ação. Também podemos avaliar reparo, ou se esses compostos, além de serem avaliados quanto à toxicidade, se eles não são tóxicos, se além de não serem tóxicos, se eles podem também promover a proteção contra outros agentes tóxicos, tá? Então, tudo isso aqui a gente consegue avaliar por meio de ensaios. Para a liberação, então, desses fitoquímicos, o que a gente vai ter? Ah, professora, é realizado apenas um ensaio in vitro ou in vivo e a gente já vai passar para os ensaios clínicos? Não. São realizadas baterias de ensaios, tá? Para a gente tentar fechar todas as dúvidas quanto à atividade metabólica, atividade biológica desse fitoquímico. Então, inicialmente, são realizados testes in vitro e, dependendo dos resultados, se eles são satisfatórios, a gente passa então para testes in vivo. Então, essa figura aqui, ela representa muito bem essa diferença, né, dos testes in vitro para in vivo. Aqui nós temos uma plaquinha de 96 postos.
muito usado em testes in vitro com cultura de células. Então, em cada um desses pocinhos aqui, nós temos uma população de células. E aí a gente vai tratar cada coluna com diferentes concentrações do fitoquímico que nós estamos investigando. Enquanto que aqui em cima nós temos um rato, o rato Easter, o ratinho branco de laboratório, né? Que a gente costuma ver em filmes, bem conhecidos, fofinhos, bonitinhos. Eles são muito usados até hoje em ensaios em vivo e justamente por causa da homologia que eles têm, principalmente genética com os humanos, tá? Mas a gente já vai conversar um pouquinho mais sobre eles. Então, aqui essa foto representa os dois tipos de ensaio: os testes in vitro e, posteriormente, os ensaios realizados em vivo com organismos vivos. Então, para os sistemas teste em vivo, nós temos padronizados alguns ensaios. Então, se a gente for falar agora dos ensaios de toxicogenética, esses daqui são os principais e os mais conhecidos. Eles são todos padronizados, utilizados há muito tempo, possuem protocolo estabelecido pela OECD, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, se vocês colocarem o SD e o número do guideline, vocês vão encontrar o protocolo internacional que qualquer pessoa que leia esse protocolo consegue padronizar esse ensaio em seu laboratório, tá? Então, eu trouxe aqui três dos testes mais usados in vitro para diferentes sistemas teste. Então, aqui, ó, o primeiro, que é o teste de Ames, ou teste de Salmonella microsoma, ele é um teste in vitro realizado em células procarióticas, então em bactérias, a Salmonella, tá? É o teste inicial para a liberação de qualquer fármaco. Nenhum fármaco é liberado no mercado se não passar por esse teste aqui. A gente já vai falar dele um pouquinho mais para frente. E também eu trouxe testes in vitro de aberração cromossômica, muito usado antigamente, e depois ele passou a ser menos, ele ainda tem a sua importância, mas agora ele é menos usado, porque ele foi substituído pelo teste in vitro de micronúcleo em células de mamífero. Então, esse primeiro ensaio aqui é realizado em células procarióticas, e aqui esses dois em células eucarióticas, ok? Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês algumas culturas de células humanas e animais. Então, como eu disse, testes in vitro são testes realizados em laboratório, fora de um organismo vivo, e para isso a gente precisa manter essas células fora desse organismo. Então, nós temos um conjunto de técnicas que são aplicadas para manter essas células fora do organismo. E a gente cultiva essas células que foram previamente retiradas de um organismo vivo em laboratório, colocando um meio de cultura para elas, para essas células continuarem se dividindo fora do corpo. Esse meio de cultura possui todos os nutrientes necessários, né, para que elas se mantenham ali fora do organismo. E aí nós vamos ter linhagens estabelecidas e também culturas primárias. Então, linhagens estabelecidas, nós compramos de bancos de células. Aqui no Brasil, nós temos o Banco de Células do Rio de Janeiro, nós temos também a dos Estados Unidos, que é a TCC. E aí, dependendo do tipo de célula que nós queremos trabalhar, a gente vai procurar nesses bancos de células se existem linhagens daquele tipo celular. Então, fígado, rim, mama, neuroblastoma e assim por diante, tá? Então, a gente também tem linhagens que são tumorais, que foram retiradas de tecidos tumorais. Aqui eu tenho, nessa primeira foto, tem um exemplo de uma célula tumoral de fígado, a REPG2C3A.
E também temos linhagens não tumorais, como a MCF10A. Aqui, ó, vejam que, apesar de estarem fora de um organismo, essas células mantêm a morfologia, e não só a morfologia, as características do tecido original. Por isso que nós podemos realizar ensaios com elas, porque vai trazer respostas que são parecidas com a que o tecido original traria para a gente, certo? Além dessas linhagens estabelecidas que nós conseguimos comprar, a gente também consegue fazer cultura primária. Então, por exemplo, estou trabalhando com um animal, depois da eutanásia, eu retiro o fígado desse animal, vou fazer a desagregação mecânica ou enzimática ali do fígado, do tecido hepático, e obter células individualizadas e fazer depois que elas cresçam fora ali do organismo. No caso do nosso laboratório, nós trabalhamos bastante com humanos. Então, olha, aqui é o exemplo de uma foto que eu trouxe para vocês de uma cultura primária de linfócitos humanos. Então, a gente retira o sangue do doador, faz o isolamento dessas células de defesa dos linfócitos e cultivamos apenas o linfócito em cultura. O que isso traz de vantagem para a gente? Eu não preciso expor o indivíduo, a pessoa, ao agente, ao composto, ao fitoquímico que eu estou testando. Eu coloco em exposição apenas as células dele, certo? Então, além das linhagens, nós também conseguimos fazer culturas primárias. Só de humanos? Não, nós temos diferentes linhagens de diferentes animais. Então, ó, o ratos norvégicos, que é o rato Easter, que eu mostrei a fotinha para vocês, nós temos linhagem deles também. Ó, de macaco, de cachorro. Então, vai depender do nosso objeto de pesquisa, para que a gente está usando ele. E sistemas teste em vivo para trabalhar com organismos vivos, nós também temos protocolos bem estabelecidos, tá? E aí, quando a gente pensa no sistema teste em vivo, a gente vai ter um organismo todo sendo exposto, a gente vai avaliar mais o nível sistêmico, né? Então, absorção, distribuição, metabolismo, excreção, porque é um organismo todo, então ele tem uma complexidade maior. Então, é por isso que, apesar de nós estarmos avançando muito nos testes in vitro, eles ainda não substituíram totalmente os ensaios em vivo, justamente por causa dessa avaliação sistêmica, certo? Então, olha, da mesma forma, eu trouxe aqui 3 ensaios que estão muito bem estabelecidos, ambos têm, todos têm protocolo, né? Na USD, então vocês conseguem baixar esses protocolos para fazer esses ensaios. E aqui, esses 2 primeiros, o teste do micronúcleo em eritrócitos de mamíferos, a gente já vai falar dele, e o ensaio do cometa, que são ensaios muito usados em mamíferos, mas também não são apenas os ratinhos que são ótimos sistemas teste para avaliação de compostos. Atualmente, o zebrafish, que é aquele peixe, o paulistinha, já vou mostrar a foto para vocês, ele está sendo muito usado para análise toxicogenética. E a gente também tem testes padronizados para peixes. No caso desse teste aqui, ele ainda tem uma diferença, porque ele permite a avaliação da toxicidade durante a vida embrionária. Então, se a gente vai avaliar como é a exposição, se a exposição àquele fitoquímico composto causa alteração durante o desenvolvimento embrionário, a gente consegue fazer isso com peixes, porque o desenvolvimento é muito mais rápido, certo? A gente consegue ver de forma mais rápida e objetiva as alterações nesses embriões.
Então, aqui eu trouxe o exemplo para vocês. Os principais sistemas teste em vivo usados são os roedores, seja o rato Easter ou os camundongos. Aqui a foto do zebrafish, que no Brasil é conhecido como paulistinha, e também lagomorphos, né? Quando a gente agora, normalmente quando nós compramos produtos de higiene, eles estão usando bastante como propaganda, né? Se a gente olhar lá, livre de crueldade animal, e aí tem o desenho do coelho, porque são animais muito usados para testes, né, de cosméticos e também de produtos de higiene pessoal. Eu acredito que a professora Verônica vai falar para vocês, mas a gente tem uma resolução normativa que saiu nos últimos anos que já proíbe, que está proibindo o uso desses animais para liberação tanto de cosméticos quanto de produtos de higiene pessoal. Então, praticamente tudo está sendo realizado in vitro, tá? Mas aí eu acredito que a professora Verônica vai focar mais nesse assunto com vocês. Mas é que vocês saibam que esses aqui são os mais utilizados. Porém, justamente pensando na redução desses organismos vivos, quando a gente trabalha com sistemas teste em vivo, a gente pensa muito na política dos 3 R's. Não sei se vocês já ouviram falar dela, mas vem do inglês, né? Porque as 3 palavras começam com R. Mas o que que busca essa política? Então, ela busca utilizar um número mínimo de animais, seria a redução, o refinamento das técnicas utilizadas, então, dos ensaios realizados, já que nós estamos usando um organismo vivo, por que que eu vou fazer apenas um ensaio nele? Eu posso fazer diferentes ensaios nele e aproveitar esse material biológico, certo? E também a substituição. Será que eu preciso mesmo usar esse organismo? Ou se vários testes in vitro já não me dão essa resposta? Então, quando a gente vai trabalhar com algum organismo vivo, nós temos que levar em consideração esses 3 R's. Além disso, quando nós trabalhamos com organismos vivos, no caso, vertebrados, a gente tem que passar por um comitê de ética, tá? Apenas após a liberação é que a gente pode realizar os ensaios. Então, quando a gente vai fazer trabalho com animais, a gente vai passar pelo comitê de ética de uso de animais. Então, eu trouxe o exemplo aqui da página da CEUA, da Universidade Estadual de Maringá. Então, a gente submete esse projeto, ele vai passar por uma comissão de ética. Se tiver que adequar algo, esse projeto volta para a gente, nós fazemos as correções, passa novamente pelo comitê de ética até que a gente tenha a aprovação. E após a aprovação, nós podemos iniciar a realização dos experimentos. Antes disso, nenhum experimento pode ser realizado. Quando nós trabalhamos com humanos, mesmo que o humano não vá ser diretamente exposto, como é o nosso caso, que eu contei para vocês, da cultura de linfócitos, que a gente coleta o sangue do doador, isola o linfócito desse sangue e trabalha lá in vitro com ele, mesmo assim, a gente tem que passar no comitê de ética com pesquisa com seres humanos. Então, aqui também eu trouxe a página do COPEP para vocês verem. No caso, além de tudo isso aqui que vai ser igual tanto para o trabalho com animais como humanos, no caso dos humanos, quando a gente for coletar o material, a gente ainda tem que pegar a assinatura do participante em um termo de consentimento livre e esclarecido. Então, nenhuma pessoa pode participar de qualquer experimento que seja sem que ele compreenda do que se trata esse trabalho, o que, que vai ser coletado dele, para que vai ser utilizado. Então, uma pessoa tem que ter plena consciência do que vai ser realizado naquele ensaio, certo?
Então, vamos falar dos ensaios em si? Vamos iniciar com os ensaios de citotoxicidade. Cito de célula, né? Então, são sempre ensaios in vitro. Então, eu trouxe aqui a fotinha para vocês verem, ó. Então, as culturas de células nós mantemos nessas garrafas aqui, ó, contendo o meio de cultura. E quando nós vamos fazer os experimentos, nós usamos essas placas aqui. Então, tinha aquela lá de 96, tem a de 24, tem a placa de 6 poços, vai depender bastante do ensaio. E aí a gente vai ver o quê? As alterações em nível celular. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quando a gente fala de citotoxicidade, a gente pensa assim que o fito como o fitoquímico está sendo tóxico ou não para determinada célula, e a gente tem alguns ensaios que são aplicados, como por exemplo o ensaio do MTT. Ele é o único? Não, mas é um dos mais utilizados. No que se baseia esse ensaio? Então, nós colocamos a nossa suspensão celular, então tem a mesma quantidade de célula em cada pocinho desse aqui, até o final. Todos esses poços têm a mesma quantidade de célula. E em cada coluna, da 1 a 12, nós vamos colocar diferentes concentrações do nosso fitoquímico. A gente está investigando. Após um período de exposição, 24, 48, 72 horas, nós retiramos o meio contendo esse fitoquímico e adicionamos um sal, o sal MTT, sal tetrazólico, que ele tem uma coloração amarela. Se as células presentes em cada um desse pocinho estiverem viáveis, elas vão fazer a conversão desse sal amarelo em cristais de formazão que tem a coloração roxa. Então, quanto mais roxo estiver esse pocinho, mais células viáveis nós temos ali. Então, é um teste rápido e colorimétrico. Então, a gente, é claro que vai colocar um espectrofotômetro para ler a absorvância de cada um desses pocinhos, porém, nós conseguimos ver também a olho nu, né? Então, ele é um teste muito rápido, ele é visual, e nós conseguimos ver quanto se está mais claro, temos mais células inviáveis, se está mais escuro, temos mais células viáveis. Existem outros tipos de ensaios também, usando o citômetro de fluxo, que aí ele vai mostrar não só se existem células viáveis ou inviáveis, mas a gente consegue ver em qual fase do ciclo celular estão essas células, como que está a integridade dessa membrana, então se células estão com a membrana rompida ou não, se essas células estão entrando em processo de apoptose. Então, diferentes tipos de respostas nós conseguimos também com o citômetro de fluxo. Também a análise bioquímica, a gente consegue avaliar a atividade de diferentes enzimas presentes dentro da célula. Então, se aumentou a atividade, se diminuiu a partir da exposição ao nosso fitoquímico. E também uma análise molecular, que aí a gente passa, ela normalmente é uma das últimas realizadas, porque ainda é caro, né? Mas aí, dependendo das respostas que nós obtivemos nesses outros ensaios aqui, a gente pode supor qual gene que pode estar sendo mais expresso ou menos expresso. Então, se eu tive muito dano no material genético, por exemplo, talvez a gente tenha uma interferência no gene P53, que produz a proteína P53, ou então, se as células estão entrando em apoptose, talvez as caspases 3 e 9 estejam sendo mais ativadas. Então, é uma construção de informação. Cada informação que eu vou tendo ao longo do caminho vai me levando
há mais respostas, há mais dúvidas e há mais respostas. Tudo isso para a gente entender o mecanismo de ação desse fitoquímico. Tudo isso realizado in vitro. Então, a gente está vendo a citotoxicidade, a gente está vendo a toxicidade a nível celular, certo? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um fitoquímico, o Taxol, que é usado até hoje como um quimioterápico. Então, ele é um composto de origem vegetal, foi descoberto na década de 70. E o que, que ele faz? Ele se liga aos microtúbulos. Então, nós temos lá o esqueleto da célula. Os microtúbulos, eles vão fazer durante a divisão, vão formar as fibras do fuso, que vão tracionar os cromossomos. Então, eles vão organizar os cromossomos ali na região equatorial, na metáfase, na anáfase, eles vão despolimerizar e vão puxar os, as cromátides irmãs para polos diferentes. Então, os microtúbulos só têm uma função muito importante durante a divisão celular. O que, que esse composto faz? Ele se liga a esses microtúbulos e impede a despolimerização deles. Então, vai ficar paradinho ali. Então, os cromossomos, eles não vão ser movimentados durante a divisão celular. Eles vão ficar parados. E aí parou a divisão celular. Então, vai ficar parada ali em metáfase, não vai para frente. Como não vai para frente, a célula vai acabar sendo levada ao processo de morte. Ele é usado em células tumorais. Por quê? Células que têm uma rápida e constante divisão. Então, elas sempre estão em divisão. Por isso que ele é muito usado para tratar células tumorais, certo? Então, olha, um exemplo de um fitoquímico. E aí, nós vamos falar agora em, propriamente dos ensaios de toxicogenética, que eu já mostrei lá anteriormente os guidelines, mas eles são voltados mais para investigar se esses fitoquímicos alteram o material genético, tá? Então, olha, vamos falar, não sei se vocês já viram esse termo, mas vamos começar com o termo genotoxicidade. É um termo amplo que vai englobar tanto a mutagenicidade quanto outros tipos de danos genéticos, que podem ou não se tornar alterações permanentes ou transmissíveis, dependendo de serem totalmente reparados ou não. Então, é um termo muito amplo que a gente está investigando se esse fitoquímico é capaz de causar alterações no material genético, sejam elas reparadas ou não, ok? Então, vamos para os ensaios de genotoxicidade. O mais usado é o teste do cometa. Esse teste ele é muito versátil, porque ele pode ser realizado tanto in vitro, com culturas de células, tumorais, não tumorais, como em vivo. E em vivo, nós vamos poder usar, por exemplo, em ratos, eu trouxe aqui, diferentes tecidos. O que, que a gente precisa para esse teste? Apenas que as células sejam individualizadas, tá? Então, a gente vai retirar o tecido dos animais, ou o sangue, que seja, vai fazer a desagregação das células, seja de forma enzimática, mecânica. Do mesmo jeito aqui, em culturas in vitro, a gente vai retirar essas células desses pocinhos, vai ter a certeza que elas estão individualizadas para continuar o processo. Então, temos uma população de células, essa população de células é colocada no Eppendorf, é misturada com agarose, baixo ponto de fusão, e essa solução é colocada em uma lâmina previamente gelatinizada com agarose. Então, a gente tem agarose aqui sobre essa lâmina. Colocamos o material e aí depois essa lâmina é colocada é,
sobre um lugar que tem uma solução de Lise. Essa solução de Lise vai fazer o quê? Ela vai romper a membrana e o envoltório nuclear. E a gente vai expor o material genético. Então, a gente vai, quando for fazer a análise, a gente não vai estar fazendo a análise da célula, a gente vai estar fazendo a análise apenas do material genético. E como não tem mais um núcleo formado, a gente vai chamar de nucleóide, tá? E aí, depois que nós temos a exposição de 1 hora e meia a mais, vai depender do protocolo, dessas amostras na solução de Lise, nós passamos então, colocamos essas lâminas em uma cuba de eletroforese e fazemos a corrida eletroforética. E aí, após a corrida, a gente faz a análise em microscopia de fluorescência. O que que acontece? Se o nosso fitoquímico causa quebras no material genético, seja de fita simples ou fita dupla, durante a corrida nós vamos ter fragmentos, e fragmentos menores vão correr mais rápido. Então, quanto mais quebras, maior vai ser a cauda. E aí, quando a gente tem muitas quebras, acaba formando essa cauda como se fosse de um cometa. Então, a gente está vendo aqui, ó, uma célula que não tem dano. Então, tem o nucleóide, que ele está intacto. Vejam que, apesar de ter passado pela corrida eletroforética, não formou uma cauda. Depois, nós temos uma célula que tem um pouco de quebra no material, porque ó, já começou a formar uma cauda, e aqui um nucleóide que tem muito dano, muita quebra no material genético. Então, vejam que a cauda é muito maior. E é justamente por causa dessa conformação aqui que o teste é chamado ensaio do cometa, porque células com quebras, com danos, elas sempre vão formar esses cometas, tá? Então, é um ensaio rápido, nós podemos utilizá-lo com sistemas teste in vitro e in vivo, diferentes células de diferentes tecidos, então é um ensaio muito usado, e a gente consegue ver se o nosso fitoquímico causa ou não quebra no material genético. Só que esse ensaio, ele é um ensaio de genotoxicidade. Então, o que quer dizer? Que esses danos que nós estamos vendo podem ou não ser reparados até o final da nossa divisão celular. Se eles não forem reparados, podem então originar uma mutação. E aí, então, a gente vai estar falando de um composto mutagênico. Mas esse ensaio, ele não vê isso. Ele vê danos que podem ou não ser reparados. Então, é um ensaio de genotoxicidade. O que que ele diz para a gente, então? Só se o nosso fitoquímico causa ou não quebra no material genético, tá? Enquanto que a mutagenicidade, aí é a indução de alterações permanentes e ou transmissíveis, no caso de células gaméticas, né? Então, nesse caso, o dano ocorreu e foi estabelecido, ele ficou ali. Mecanismo de reparo não reparou, ou reparou de forma errada, nós temos o dano. Então, agora a gente tem ensaios que vão ver danos permanentes, certo? São os ensaios de mutagenicidade. Como eu disse lá anteriormente para vocês, o teste de Ames, então, é um teste in vitro com célula procariótica, é usado a salmonela, diferentes cepas da salmonela. O que que esse ensaio ele mostra para gente? Mutações de ponto. Então, são mutações pontuais, certo? No que ele se baseia? Então, as cepas que nós utilizamos, elas são mutantes e elas não conseguem sintetizar o aminoácido histidina. Como elas não conseguem sintetizar, elas precisam que seja colocado no meio de cultura histidina para elas crescerem. Se
elas estiverem em um meio sem histidina, elas não vão se dividir. Sabendo disso, como que esse teste funciona? Então, é colocado aqui no nosso tubo a salmonela, o fitoquímico que nós estamos investigando e também fígado de rato. Por que fígado de rato? Porque o fígado é um órgão metabolizador e às vezes o nosso fitoquímico em si, ele não tem uma ação biológica, mas é o subproduto do fitoquímico. Então, para o caso de ele precisar ser metabolizado, é colocado fígado de rato, porque as bactérias não vão fazer essa metabolização, tá bom? Então, a gente tem uma mistura disso aqui, o nosso fitoquímico, fígado de rato e as nossas bactérias que não sintetizam histidina. Todas elas são colocadas em plaquinhas com meio de cultura, agar mínimo, sem histidina. Então, o que se espera? Que essas bactérias elas não se dividam, certo? Elas não vão se dividir porque elas não conseguem sobreviver em meio sem histidina. Porém, se o composto for mutagênico, ele vai alterar o gene responsável pela produção da histidina e vai começar a produzir histidina. E aí a gente vai ter, então, uma plaquinha com um monte de colônias de bactérias crescendo. Então, a gente consegue ver a partir disso. Também é um teste visual. Cresceu colônia, não cresceu colônia. É um teste muito rápido e simples. Principalmente por isso, é o primeiro que é realizado quando a gente está avaliando um possível fármaco, ok? O teste de aberração cromossômica, esse já é realizado em células eucarióticas, e aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Esse teste, ele é realizado tanto in vitro quanto em vivo. E aí a gente consegue avaliar o quê? A gente consegue avaliar alterações cromossômicas. Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês os diferentes tipos de cromossomos que nós conseguimos identificar, né? E aí a gente vai ver alterações, quebras nesses cromossomos, alterações no número de cromossomos. Então, é isso que esse teste vai possibilitar para a gente, tá? Como que a gente consegue isso? Nós conseguimos isso porque, além do nosso fitoquímico testado, nós vamos utilizar um, um fármaco chamado colchicina, que ele também vai atuar lá nos microtúbulos, só que uma forma um pouquinho diferente do Taxol. Ao invés dele parar as fibras do fuso, ele não vai deixar as fibras do fuso se formar. Então, a gente vai ter o nosso cromossomo altamente compactado, formando então esses xizinhos que a gente é acostumado a ver, mas esses cromossomos eles não vão ser orientados, então eles não vão ficar ali alinhados na parte equatorial da célula, ou vão ser tracionados para os polos opostos, não vai acontecer nada disso. Então, as células ficam com o cromossomo altamente compactado, só que eles ficam ali paradinhos. Então, com a utilização desse fármaco da colchicina, a gente consegue avaliar a estrutura desses cromossomos, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso teste. A gente tem o nosso fitoquímico, trata in vitro ou in vivo, trata o animalzinho. A gente trata a nossa célula depois de um tempo de exposição com a colchicina, para a gente ter os nossos cromossomos lá, bonitinhos. E se for em vivo, nós tratamos o animal, depois o animal também recebe a colchicina e nós vamos retirar a medula óssea, tá? Então a gente retira o fêmur, expomos a medula óssea e esse material
vai ser processado, centrifugado, colocado sobre uma lâmina. A gente vai tratar, então, esse material com meio hipotônico, para nossa célula ficar bem redondinha. Depois, esse material vai ser fixado e corado. E a gente consegue avaliar no microscópio para ver alterações cromossômicas. Para a gente conseguir ver esses cromossomos, a gente vai precisar fazer o que também? Estourar essa célula, tá? Porque a gente tem citoplasma, também tem o envoltório nuclear. Então, quando a gente trabalha, vai fazer aberração cromossômica, a gente vai colocar o material sobre a lâmina, a gente tem a lâmina aqui, a gente vai pingar bem alto o nosso material, justamente para que essa amostra biológica se choque com a lâmina. E a gente rompe a membrana e envoltório nuclear para a gente conseguir analisar e ver os cromossomos dessa forma aqui. Por que que ele é um teste que não é muito utilizado mais? Ele é um teste trabalhoso para análise, tá? Essa análise é visual, tem que contar um bom número de células e a pessoa tem que ter o olho muito treinado, tá? Então, ele acabou saindo em desuso, mas não perdeu a sua importância, ok? Ele foi substituído pelo teste do micronúcleo. O teste do micronúcleo, a gente não vai ver a alteração no cromossomo em si, mas a gente também vai ver se tem ou não alteração a nível cromossomo. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Então, como que funciona esse processo? Nós podemos fazê-lo in vitro, esse teste in vitro ou in vivo. Vamos in vitro primeiro. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo da cultura de linfócitos, que é aquela amostra que nós coletamos lá dos participantes que doaram o sangue. Então, linfócitos são células de defesa, vejam ele aqui. O núcleo é bem grande, ocupa quase todo o espaço celular. Então, essa aqui é uma célula normal de linfócito, ok? Então, a gente tem essas células aqui de linfócito sendo cultivadas no laboratório. Elas vão receber o tratamento com o nosso fitoquímico e vão ficar em exposição por um tempo previamente determinado. Após esse período, a gente vai colocar a citocalasina. Ele é outro composto que vai fazer o quê? Vai impedir a divisão celular? Não. Ele deixa que a célula continue a divisão celular. Porém, ele impede que ocorra a citocinese. Lá no final da divisão celular, quando nós já temos todo o material duplicado e as células vão se dividir para formar duas, a gente vai ter a constrição aqui da membrana. A citocalasina impede isso, essa constrição da membrana para formar duas células, tá? E aí, o que a gente fica? No final, a gente vai ficar com uma célula a célula que passou por divisão vai ter dois núcleos ou mais. Se ela passou por mais divisão, ela vai ter mais núcleos. Então, quando a gente olhar no microscópio, a gente vai ver uma célula com dois núcleos, tá? Por que que isso é importante? Porque nós fizemos a cultura, tratamos com o fitoquímico, e a gente quer ter certeza que essa alteração que nós vamos ver, ela é decorrente, que aconteceu depois do tratamento com o nosso fitoquímico. Porque se a gente ver um linfócito e ele tem um micronúcleo aqui, a gente não vai ter certeza se essa célula passou ou não por divisão depois que teve o tratamento ou se essa célula já veio com alteração lá do indivíduo. Porque pode, a gente está exposto a diferentes tipos de
contaminantes ambientais, nós nos expomos no trabalho. Então, sim, nós temos células que têm alterações, certo? Mas a gente, como estamos fazendo o trabalho do teste in vitro, a gente quer ter certeza que a alteração que nós estamos vendo aconteceu depois do tratamento e não já veio com a alteração. Então, a gente vai observar células que têm micronúcleo não, apenas essas células que têm 2 ou mais núcleos, tá bom? Porque a gente tem certeza que passou por pelo menos uma divisão ali durante o teste. E aí, o que a gente vai ter? Depois de adicionar a citocalazina, a gente espera um tempo estabelecido por protocolo, retiramos essas células, centrifugamos, elas também vão passar por meio hipotônico, serão fixadas, depois a gente vai fazer a coloração e a gente vai analisar em microscópio, óptico comum, não precisa ser de fluorescência. E nós vamos tentar identificar esse indivíduo aqui, ó, o micronúcleo. E como que esse micronúcleo é formado? Ele é formado durante a divisão celular se há uma quebra no cromossomo ou se um cromossomo inteiro se perdeu durante a divisão. Então, se a célula tem lá os cromossomos todos indo para a região equatorial e depois as cromátides irmãs sendo divididas bonitinhas, se isso acontecer de forma normal, não vai ter a incidência desse micronúcleo. Mas se algum cromossomo tiver uma quebra, ou se o cromossomo não for tracionado por essa fibra do fuso, pode então ficar perdido um pedacinho do material. E como é material genético, no final da divisão, a célula vai fazer um envoltório em volta dele. E aí a gente tem a formação de um micronúcleo. Então, nós temos os núcleos aqui normais e um micronúcleo. Então, esse aqui é um teste realizado in vitro e ele permite que a gente avalie, então, se tem alterações permanentes, porque após a divisão celular, essa alteração aqui, ela continuou, tá? Esse teste também é realizado em vivo. E aí, no caso do teste em vivo, a gente pode, em mamíferos, ratos ou camundongos, a gente vai usar também o, o nosso fêmur e vai expor a medula óssea. A gente vai colocar esse material sobre a lâmina, vai corar ele e vai analisar em microscópio, procurando ou não a incidência de micronúcleo. No caso aqui, a gente não usa citocalazina. E o que a gente vai olhar? Como a gente está olhando a medula, a gente está vendo o processo de maturação das células. Essas células aqui, posteriormente, vão se tornar células do sangue. Então, a gente não vai ver núcleo. Essas células, elas perderam núcleo, são células anucleadas que a gente fala. Só que no processo natural elas perdem o núcleo. Só que se tiver micronúcleo presente, ele não vai ser expulso, ele acaba se perdendo. Então é muito fácil a gente olhar no microscópio e identificar se tem micronúcleo, porque vai ter um material ali que não era para ter, porque todas essas células aqui estão anucleadas, certo? No peixe é a mesma coisa, só que no peixe a gente vai pegar o sangue total. E aí é colocado, feito esfregaço sobre a lâmina, é corado e a gente consegue analisar, no caso do microscópio de fluorescência. E dentre diferentes alterações, a gente vai buscar também a incidência do micronúcleo. Então, o micronúcleo sempre formado por um pedaço de um cromossomo ou um cromossomo inteiro que se perdeu durante a divisão celular, certo? Ensaio de mutagenicidade. Bom, pessoal, esse aqui foi um apanhado bem geral da grande maioria dos ensaios que são realizados, principalmente na toxicogenética, para investigar os fitoquímicos.
E aí, na próxima aula, nós vamos ver como esses ensaios são aplicados na bioprospecção, ok? Aí eu vou trazer exemplos reais do uso desses bioensaios, certo? Até mais!